Na nossa aldeia tem um pé de jurema preta. Aí quando nós vamos curar, chamamos jurema uê. Pisar no mole, pisar no dura, pisada do índia, pisada é seguro. Pisar no mole, pisar no dura, pisada do índia, pisada é seguro. Oi, pisar no mole, pisar no dura, pisada do índia, pisada é segura. Pisar no mole, pisar no dura, pisada do índia, pisada é segura. Eu venho é no rolo do mar. Eu venho é no rolo do mar. Oi, pisar no mole, pisar no dura, pisada do índia. Campanha da Fraternidade do ano de 2019, que é Fraternidade de Políticas Públicas. A Igreja do Brasil tem como preocupação discutir as políticas públicas indigenistas, voltadas para a questão da terra, da cultura, da educação, da saúde e de tantos outros temas que são tão fundamentais para que os povos indígenas possam ter a sua vida garantida e a sua reprodução física e cultural. Para que nós possamos, durante esse período, refletir. As políticas públicas estão ou não voltadas para o bem comum, para o direito dentro do cenário de política atual do nosso Brasil? Onde vai ficar as questões dos nossos índios, das tradições do povo cotidiano? E a igreja quer dar respostas com esse tempo de campanha aos gritos e apelos do nosso povo. Quero me congratular, antes de mais nada, com essa iniciativa do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza. Os direitos humanos no Brasil estão sob forte ataque. Nós estamos vivendo um momento de grande retrocesso no que tange à agenda de direitos humanos no país. E especificamente em relação aos povos indígenas, talvez o segmento sob mais forte ataque. E esse ataque tem, na verdade, como pano de fundo a luta pela terra. De modo que nesse momento, instâncias da sociedade civil, a Igreja, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras tantas instâncias de direitos, de defesa da legalidade, de defesa dos direitos humanos, que em última análise não é outra coisa senão a defesa da legalidade, a defesa do Estado Democrático de Direito, devem assumir um protagonismo, devem assumir a primeira trincheira em defesa destes povos. De modo que a minha presença nessa articulação é para trazer a certeza de que a Ordem dos Advogados do Brasil também está na luta em defesa dos direitos dos nossos irmãos indígenas. Através do fortalecimento do subsistema de atenção básica à saúde indígena, através da educação, as escolas diferenciadas de educação escolar indígena que precisam ser fortalecidas também, a educação como base da cultura indígena, a cultura, o esporte, através da realização dos jogos indígenas e outras atividades esportivas, com políticas públicas para as juventudes. Então, é muito importante que as políticas públicas sejam discutidas, defendidas e que os povos indígenas possam ter seus direitos básicos respeitados, assim também como todos os cidadãos brasileiros. Nós estamos aqui presentes no Seminário Povos Indígenas e Políticas Públicas, seminário que está sendo organizado, puxado pelo Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos aqui da Arquidiocese de Fortaleza. Tem uma participação da maioria dos povos indígenas aqui do estado do Ceará. Nós estamos presentes em 20 municípios, somos um público de 15 povos diferentes. E para nós é muito importante, nessa conjuntura nacional que nós vivenciamos atualmente, fazer uma discussão sobre a questão das políticas públicas junto aos povos indígenas, especialmente no cenário em que áreas como a educação escolar indígena, áreas como as políticas relacionadas ao subsistema de atenção à saúde indígena estão sendo atacados
pelo próprio governo federal, né? Então acho que, para além da gente discutir os direitos sociais das comunidades indígenas aqui do Brasil, especialmente aqui do estado do Ceará, a gente discutir algumas estratégias, debater algumas estratégias de luta, de enfrentamento, que deverão ser realizadas pelos povos indígenas na defesa da manutenção do que a gente conseguiu conquistar até aqui. Não é fácil, por exemplo, a educação escolar indígena, um cenário que a gente iniciou a educação escolar indígena lá em 90, e hoje no Ministério da Educação praticamente a gente tem desconstruído toda a estrutura da SECADI, da Secretaria de Educação Continuada e Diversidade e Inclusão, que não existe mais. Então nós não temos hoje uma instância que de fato possa ter a prerrogativa, a competência, a atribuição de coordenar nacionalmente a política de educação escolar indígena. No âmbito da saúde indígena, da mesma forma, nós temos um subsistema que cotidianamente está sendo atacado. Então nós temos feito esse debate junto às comunidades indígenas, especialmente por entender que o acesso aos territórios indígenas, a demarcação dos nossos territórios, ela é a porta de entrada para que as políticas públicas elas consigam chegar com mais eficiência junto aos povos indígenas. Esperamos que daqui possam sair algumas diretrizes importantes, algumas deliberações, planejamento, estratégia do movimento indígena como um todo, e as instituições presentes, a FUNAI, a CESAI, mas especialmente as entidades que atuam na defesa dos direitos dos povos indígenas possam também ajudar a construir uma agenda positiva para que essas políticas públicas possam ocorrer com efetividade no chão da aldeia, no chão dos territórios indígenas. A política de segurança alimentar e nutricional é muito importante para os povos indígenas, inclusive na questão que diz respeito à agricultura familiar, pois é ali que a gente trazia a questão do programa de aquisição de alimentos, a questão do PNAE, né, justamente alimentação saudável. Infelizmente essa política está se acabando e a gente precisa de apoio das entidades, da sociedade civil, dos estados, dos parlamentares que ainda apoiam essa causa, a causa indígena, que apoiam as políticas públicas para a nossa comunidade. A gente precisa desse apoio também, como o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Cidade de Fortaleza, que tem a temática indígena, né, pastoral indigenista, e queremos justamente, nesse seminário que estamos realizando agora, aqui hoje, nesse seminário, discutir realmente o que fazer para que não deixar as nossas políticas públicas acabar. Porque sem política pública não tem melhoria para as comunidades. E é da política pública que a gente faz com que faça valer os nossos direitos. Inclusive, os direitos constitucionais que já estão garantidos na Constituição Federal. Infelizmente, esse governo que foi eleito não respeita a Constituição, não respeita os poderes judiciários e o poder legislativo. Então é preciso, nós se sentimos numa grande insegurança jurídica hoje nesse país, porque ninguém sabe a quem gritar. Nós estamos igual a filhos sem mãe e sem pai, que não tem por que gritar. Então é isso que nós estamos trabalhando, para que nós não possamos perder de vista os nossos interesses políticos e econômicos de nossas comunidades. Uma coisa interessante é entender e diferenciar uma política de Estado de uma política de governo, né? Os governos eles podem ter política, ter ações, mas entender que os direitos aos povos indígenas se tratam que os povos indígenas têm muitos direitos. Na verdade é que os indígenas eles lutam, nós estamos lutando para que nós tenhamos a possibilidade de existir e resistir enquanto subgrupos de sujeitos diferenciados. E aí quando a gente consegue, né, a duras penas, com muita luta, colocar na Constituição que as terras indígenas é direito dos povos indígenas, de dever do Estado demarcar, que a educação indígena é dever do Estado e direito dos povos indígenas, que a saúde indígena também, que são exemplos de políticas públicas, a gente então, isso não acontece do dia para a noite, não é de graça, é uma conquista e os povos indígenas conseguirem garantir esses direitos. E acessar esses direitos é por meio das políticas públicas em que o Estado ele equipara essa relação de desigualdade, essa relação fazendo assim justiça social. Então política pública deve ser entendida como uma forma do Estado fazer justiça social, do Estado garantir a igualdade dos sujeitos que aqui existem, sendo esses povos indígenas sim um dos maiores interessados. Não se trata de dar direito a mais, não se trata de dizer que é muita terra para pouco índio, não se trata de dizer que é uma saúde diferenciada, porque você está apenas igualando uma situação que historicamente é de desigualdade, daí o Estado agir, né, e essa ação do Estado se tornar um bem comum de um grupo de sujeitos que foi historicamente teve os seus direitos negados.